Graça e paz a todos, eu sou pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do ESTAD, Seminário de Educação Teológica à Distância. Você pode fazer o ESTAD de onde você estiver, você manda uma mensagem para o WhatsApp, 9203-7604. Eu vou colocar aqui 9203-7604. E aí você manda esta mensagem e faz a sua matrícula para este ano ou para o próximo ano, certo? Então, 9203-7604 é o nosso número. Então, 9203 7604. Este é o nosso zap. Eis aí o nosso zap, 9203-7604. Boa noite, Aninha, Deus abençoe, prazer vê-la. Vamos ficar com a nossa amiga Juliane, louvando e exaltando o Senhor, enquanto nós preparamos o coração mais e mais para aprendermos do Senhor nosso Deus. Descobrir o amor que vai além dos meus versos, que parece dizer: é o Senhor quem pergunta onde está você. Você que diz que me adora, mas não me estende a mão. O amor é o que nos faz o amor é o que nos faz o amor se revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, um mandamento, e a nossa canção. Então, graça e paz, nós estamos estudando Introdução ao Antigo Testamento na segunda-feira, na segunda e quarta segunda de cada mês, e nós estamos no livro, vendo a questão da Torá, ou o que nós chamamos, nós cristãos, de Pentateuco. Penta quer dizer 5, teuco era um vaso para guardar livros. Deus abençoe, que bom, Aninha, que bom. Amanhã ainda vai ser melhor, se Deus quiser. Então nós vamos estudar, nós estamos estudando o Pentateuco. Nós estudamos na aula passada, Deus abençoe Cris, Deus abençoe Fabiano, Deus abençoe a todos,
Nós estudamos na aula passada sobre a questão do Levíticos, né? O Vaikra, né? Do hebraico. Então nós vimos que o livro de Levíticos ele começa mostrando a todos nós como se achegar a Deus. Ele mostra que há uma separação entre o ser humano e Deus e como esta separação pode ser superada. Então ele mostra que é através de oferta, mas não de oferta, eu até nem gosto desse termo, mas de um sacrifício. Esse termo é melhor porque a oferta o povo já vincula a dinheiro. E Deus não se vende, Deus não se deixa subornar. Então de um sacrifício, então havia 5 sacrifícios, né? Havia o holocausto, que era olá, né? Que era o animal era totalmente queimado e entregue a Deus, e podia ser desde um bezerro, carneiro, pombinho ou oferta de farinha. Tudo era entregue a Deus, ensinando isso que todas as pessoas de todas as classes sociais podiam oferecer e participar do culto. Nós vimos também na aula passada que havia a segunda oferta, que era chamada de minha, que é a oferta de cereal, que por motivo que a gente não sabe, o povo falou de manjares, e tu tem que manjares muito de Bíblia para saber que não tem nada a ver com pudim. Era uma oferta de farinha de trigo ou de farinha de cevada. Aí tinha a terceira oferta, que era chamada no hebraico de shelamima, ou oferta pacífica, onde a pessoa fazia uma oferta e uma parte daquela oferta você tinha direito de convidar amigos para comerem daquela carne, daquela oferta. E tinha as duas, Hatat e Asham, que eram a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Aí daí então nós temos agora, né, a consagração dos sacerdotes. O sacerdote principal, chamado de Kohen Gadol, ou sumo sacerdote, e os seus filhos, que tinham 3 vestes, enquanto que o sumo sacerdote tinha 5. E aí nós vimos as leis referentes à lepra, leis referentes a puro e impuro. E ele vai falar das festas anuais, mensais e semanais, incluindo o sábado. E o mês começava com a lua nova. O dia nós já vimos que começava com o pôr do sol e ia até o outro pôr do sol, era diferente. Então começava às 18h01. Depois das 18 horas já era o outro dia. Então hoje lá em Israel já estão em um outro dia. E nós vimos também que existia dentro das festas, as 3 principais, que era a Páscoa, o Pentecostes e a dos Tabernáculos. Estas 3 festas, todo homem era obrigado a subir. 2 eram na primavera e uma no outono. E nós vimos também que existia a festa do Yom Kippur, que era o dia da expiação, o dia do perdão. Então nós vemos que o livro de Levíticos é tremendo quando você o compreende. E hoje nós vamos para o livro de Números. Para a gente ter uma introdução, lembre que nós ainda não estamos comentando, nós não estamos estudando Pentateuco, nós estamos fazendo uma introdução para quando a gente começar a estudar 5 ofertas do livro de Levítico, você já saber. Certo? Era a oferta do holocausto, oferta de cereal, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Por meio destas ofertas, que cada uma simbolizava Jesus Cristo, nós podemos nos achegar a Deus. E agora nós vamos para o livro de Números. E nós vamos ler, certo?
um texto em Pedro que diz assim, certo? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, dá-nos graça para que nesta noite bendita possamos, ó Pai, estudarmos a Tua palavra com graça, com unção e com poder. Em nome de Cristo eu te peço, oro e agradeço. Então, qual é o objetivo de estudarmos uma introdução ao Antigo Testamento? É que você possa ter uma visão geral de cada livro que compõe o Antigo Testamento. E hoje nós vamos passar o primeiro trabalho, né? Porque todo curso ele tem que ter duas notas. Uma nota da prova, que nós ainda não fizemos, vamos começar a fazer agora, próximo ano. E o trabalho. Qual será o trabalho desta disciplina? Eu enviei no WhatsApp, nosso grupo, o livro que eu recomendei, que é o livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, e o trabalho de cada aluno, quem ouviu repassa para o outro, é um resumo. Você vai ler o livro, não é o livro da Bíblia, são os livros históricos comentados pelo livro que vai de Josué a Esté. É o livro do Conheça Melhor o Antigo Testamento. Você vai ler, vai fazer um resumo dos livros históricos. Lá, de Josué a Esté. Lá, lendo o livro. Então, o primeiro trabalho é você ler o livro e fazer um resumo. Aí você vai salvar em PDF e enviar para mim, para que você obtenha a sua nota. Então, a partir do ano que vem, nós vamos começar a ver os trabalhos e a ver as provas, as avaliações. Então, qual é o trabalho para esta disciplina? É fazer um resumo no livro, não é nos livros da Bíblia, é no livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, nos livros históricos, de Josué a Esté. Então hoje nós vamos ver a questão do livro de Números. O livro de Números ele tem como título Bamidbar, que quer dizer no deserto. E esse livro começa com Vaidebar, que quer dizer falou e falou o Senhor. E o judeu chama ele de Bamidbar, que quer dizer no deserto. Quando foi traduzido o Antigo Testamento para a Septuaginta, os tradutores colocaram o nome de Números. O autor, a questão da autoria, existe duas coisas. Existe aquela teoria documentária que imagina que o Pentateuco é um conjunto, uma coleção de vários documentos formados e que terminaram depois do cativeiro, então bem tardio, e que não foram escritos por Moisés. Para nós que somos teólogos conservadores, nós acreditamos que estes livros são essencialmente mosaicos, que a autoria é mosaica, que Moisés escreveu, e que ele pode ter sofrido edições com o passar do tempo. Assim como as Bíblias de hoje, elas sofrem edições. Tem a mesma tradução da Bíblia, ela vai sofrendo revisões para falar melhor ao povo. Então nós acreditamos que ela pode ter sido editada, mas não que a essência mudou. É um texto de Moisés. O cenário histórico, ele foi escrito mais ou menos em 1405 a.C., e ele abrange desde o ano 1444 até 1405. O livro de Números ele começa com a ordem dada pelo Senhor para se fazer o recenseamento. Por isso é que
tem esse nome de Números, certo? Para contar o povo. E termina com uma assembleia às margens do Jordão, pouco antes da morte de José. Então ele começa com... Ele tem uma duração total dos acontecimentos de 38 anos e 9 meses, certo? 38 anos e 9 meses em 4 períodos. Quais são os períodos? De 1 a 10, o recenseamento e o preparo para a marcha. Contagem do povo e a preparação para a caminhada. O B, a jornada até Cade Barneia e a espionagem. Ou seja, eles vão entrar na terra e vão espiar a terra para ver se tem fé ou não. O C, dos capítulos, aí vai dos capítulos 11 a 14, dos capítulos 15 a 20, nós temos a peregrinação no deserto em torno de Cartes. D, a jornada em torno de Edom até as campinas de Moab. Então tem 5 meses aí em que eles vão desde Edom. Edom era o segundo nome de Esaú e eles eram inimigos do povo de Israel. Como é que estava o cenário religioso nos dias de Números, do livro de Números? Este livro vai tratar de 2 gerações de Israel. A primeira geração que havia saído do Egito, destes, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe. A primeira geração havia saído do Egito e a segunda estava para entrar em Canaã. Então uma saiu, mas morreu no deserto. E a outra que saiu pequena, ou que nasceu no deserto durante estes 40 anos de peregrinação, foi essa segunda geração que entrou. Então, da primeira geração, de todos aqueles que saíram do Egito, só 2 entraram, Josué e Calebe. A primeira geração ela tinha visto grandes milagres executados por Moisés. Eles receberam a lei de maneira miraculosa. Seus componentes foram, entretanto, destruídos por causa da desobediência e uma obstinada rebelião. Então, quando chega nas margens do Rio Jordão, que o povo entra e eles mandam espias para espiarem a terra, quando os espias voltam, o povo e os espias contam como é a situação na terra de Canaã. A imensa maioria, com exceção de 2, Josué e Calebe, eles não creem que o Senhor pode dar-lhes a terra de Canaã. E Josué e Calebe tentam animá-los, tentam convencê-los, mas não tem jeito. E Deus fica irado com aquele povo e vai destruí-los, e Moisés intercede. E Deus diz, então faça-os voltar, e eles vão dar voltas agora no deserto. Eles vão andar em círculo. É o que a gente chama de movimento sem deslocamento. É onde a pessoa se move muito, mas não sai do lugar. É igual aquele brinquedo nos playgrounds, nos parquinhos para criança, onde tem um lugar onde a criança senta e gira, que ela fica tonta, mas ela não sai do lugar. É o cão, é o cachorro correndo atrás da cauda. Isso chama-se movimento sem deslocamento. Então o povo de Israel passou 38 anos assim, rodando em torno do Monte Sinai. Ali. Por isso que você vai ver, pararam no Monte Sinai, e acamparam no Monte Sinai, e acamparam no Monte Sinai, porque esse povo está dando voltas. Agora, a segunda geração, ela cresceu conhecendo a lei, recebendo diariamente o maná, e estava familiarizada com o fato de Deus ter destruído, devido à corrupção, todos os habitantes do lado leste do Jordão. Então eles tinham visto Deus, à medida em que Deus vai com os exércitos de Israel, Deus vai destruindo as nações pagãs. Então vai gerando nessa nova geração, então vamos lá, a primeira geração que saiu
eles perecem no deserto. Mas aqueles que eram criança, aqueles que nasceram no deserto, que não estiveram no Egito, que os pais na incredulidade disseram, o Senhor trouxe nós e nossos filhos para nos matar. Deus diz, vocês vão morrer. E eles de fato morreram no deserto. Não alcançaram a promessa. Mas a segunda geração, aqueles que eram crianças, aqueles que não tinham os costumes do Egito, aqueles que nasceram no deserto, e eles foram crescendo. Quando chega essa segunda geração, a primeira geração morre, com exceção de Josué e Caleb. São os dois velhinhos no meio da nova geração. Então, essa primeira geração, ela pôs-se em marcha, deixando o Sinai. O humor do povo começou a piorar. Então, esse povo, quando começa a marchar, eles começam cada vez mais a piorar. E aí começam a surgir queixas sobre o maná, sobre a falta de gratidão, sobre a provisão de Deus. Até a própria família de Moisés, é o caso do ciúme e a disputa que tiveram de ser julgados por Deus, como no caso de Miriam, Arão. Então nós vemos aí uma conturbação no meio do povo de Deus. Depois houve a grande rebelião em Cades Barneia. A congregação e muitos líderes continuaram em rebelião até toda a primeira geração morrer. Então toda aquela geração que saiu do Egito pereceu no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Até Moisés, considerado rebelde no fim do período, foi negada a entrada de Canaã. Então Moisés, ele viu a terra, mas não chegou lá. Porque ele ficou tão irritado com o comportamento daquele povo durante todos os anos sob a sua liderança, que ele perdeu a mansidão. E aí ele já não tinha mais condições de entrar. E Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, bem-aventurado aquele que continua manso, porque aí ele vai chegar lá. E os dois grandes pecados de toda a Assembleia, que é o hebraico chama de Kahal, no deserto, ocorreram no Sinai e em Cades Barneia. Ambos foram cometidos pela primeira geração. Quais são os dois pecados, certo, de Israel? Idolatria e rebelião. Israel sempre, desde o seu nascedouro, teve uma tendência para deixar o Deus verdadeiro e para passar para o lado de deuses falsos. E tinha uma tendência também de se rebelar contra Deus. O primeiro pecado foi a idolatria e o segundo a rebelião. Os dois ocorreram em agosto de 1445. Ambos precederam grandes dádivas de Deus, a lei mosaica e a terra de Canaã. Então, depois disso, Deus deu a lei e depois eles entraram na terra de Canaã. Aí há a manifestação da ira de Deus. Depois do primeiro e do segundo pecado, manifestou-se a ira de Deus com a sua resolução de destruir aquele povo. Então há agora uma manifestação da misericórdia de Deus. Por causa do pecado, Deus demonstrou ira e misericórdia, perdoando-os sempre com base na sua aliança com Abraão e manifestando. Após o funeral de Arão, começou um novo período com um novo sumo sacerdote. Então, o sacerdócio era de pai para filho. Era hereditário. Então surge agora um novo sacerdote chamado Eleazar. Então, assim como Arão ficou na terra, não entrou na terra prometida, Eleazar agora é o sacerdote, é o sumo sacerdote da nova geração. A nova geração tinha de ser ensinada com muitas lições,
recebidas pela primeira. Lições sobre murmuração, descrença, idolatria. Então agora Deus está preparando essa segunda geração, estes adolescentes, estes rapazes que estão crescendo, para que eles possam entrar na terra prometida, visto que, porque foi assim, eles saíram do Egito, caminharam cerca de 2 anos, chegaram às margens do Rio Jordão. Do Rio Jordão, eles enviaram espias para espiarem a terra. Caso eles tivessem fé, Deus lhes daria a terra prometida. Como eles não tiveram fé, voltaram e passaram 38 anos, até que a velha geração morresse, e os filhos deles crescessem, aprendessem a ter fé em Deus, para agora entrarem na terra prometida com Josué, que já tinha 80 anos, e Caleb. Então os dois velhinhos, os velhos da fé, os anciãos da fé. Então, apesar de terem recebido a lei e o sistema levítico, é duvidoso que tenham guardado todos aqueles regulamentos no deserto. O objetivo de Números, a disciplina de Israel por Deus no deserto. Então, qual era o objetivo de Deus? Era preparar o povo de Israel para crer nele. Então, Deus leva o povo de Israel no deserto por 2 motivos. Primeiro, para tirar o Egito deles. Eles tinham passado 400 anos, era normal que eles tivessem aprendido muita coisa no Egito, que eles tivessem aprendido a confiar em muita coisa no Egito. Então, agora eles precisavam, é como se eles estivessem intoxicados. E agora eles precisam desintoxicar. E segundo, eles precisam aprender a ter fé em Deus, a confiar em Deus. Então, por isso, eles são levados para o deserto. Deus estava também preparando este povo para a guerra. Sempre vai fazer a contagem dizendo todos os capazes de sair à guerra. Eles não iam conquistar a terra apenas por um milagre. Eles tinham que invadir a terra de Canaã e conquistá-la. Então eles saíram do Egito como escravos. Eles não eram uma nação. Eles não sabiam guerrear. Eles não sabiam se defender. E agora eles têm que aprender a saber se defender. Porque aquele era um mundo onde havia muita gente e pouca comida. E havia sempre guerras por ampliação do poder. Então, quem não soubesse se defender estaria à mercê de perecer e de ser extinta a qualquer hora. As contribuições do livro de Números. Então, o censo militar e a organização de Israel. Então, o livro de Números agora ele vai fazer esse censo, saber quantos soldados eles têm, qual o poder que eles têm. E esta organização, Israel vai saber como marchar. Deus é um Deus de organização. Então, quando você percebe, lendo o livro de Números, você percebe qual a tribo que vai na frente. Por exemplo, Benjamim vai, aí tem um grito que diz assim, todos seguindo a Benjamim. Então, tem as tribos que vão na frente, tem as tribos que vão do lado, tem as tribos que vão atrás, o tabernáculo vai sempre no meio. Eles vão seguindo a orientação da nuvem, quando a nuvem para, eles param, quando ela se move, eles se movem. Esta é uma nuvem de dia para fazer sombra, e à noite, como o clima muda, de dia é um calor de mais de 50 graus, de noite é um frio terrível, então aquela nuvem, à noite, se transformava numa coluna de fogo, para iluminar, mas também para aquecer aquele povo. Então Deus está conduzindo aquele povo agora. E aí o livro de Números vai falar do voto do Nazireu,
O voto do nazireu era um voto que era possível qualquer pessoa fazer, era um voto temporário, era um voto onde a pessoa se abstinha do vinho, de cortar o cabelo, né? E essa pessoa fazia um voto por tanto tempo. O voto de nazireu era acessível a qualquer pessoa, homem ou mulher, que desejasse oferecer um culto especial ao Senhor. Em vez de serem pagos, entretanto, requeria-se que fizessem uma oferta especial e não podiam participar de diversas atividades normais. Comer ou tomar do fruto da videira, o vinho, passar navalha no cabelo, aproximar-se de um cadáver. Né? Então você vai perceber que João Batista era assim. João Batista era um nazireu. E você vai ver que Paulo fez um voto de nazireado. Quando ele vem, ele diz que vai cortar o cabelo só em Jerusalém. Olha que Paulo era calvo, então tinha muito pouco cabelo. E quando ele chegava no templo, aí diz a Bíblia porque tinha voto. Então ele fez um voto de não cortar o cabelo por algum tempo. E aí ele, quando chega em Jerusalém, ele rapa esse cabelo e queima no altar. Certo? Então, o voto do nazireado, nazireu, era uma pessoa que se abstinha de muitas coisas e tinha um tempo. E ela dizia, era mais ou menos como o nosso jejum. Então tinha um tempo. Não era obrigado a ser para sempre. A rebelião de Israel e peregrinações, vão do capítulo 11 ao capítulo 14. O povo instigado pelos pagãos que estavam no meio deles murmurou, lembrando da comida do Egito. Então lembre-se, quando Israel saiu do Egito, a Escritura diz no livro do Êxodo que uma grande mistura de gente foi com eles. Ou seja, no Egito tinha todo tipo de escravo, de todas as nações da terra. E muita gente que não era de Israel foi com o povo israelita, aproveitou a deixa e saiu com Israel. E este povo pagão é que começava, na hora da tribulação, eles começavam a murmuração e o povo de Israel ia seguia-os. Assim, muitas vezes, dentro das igrejas, dentro das comunidades da fé, nós estamos seguindo gente que é pagã. Gente que nunca se converteu e que começa as murmurações, os problemas, os trabalhos, e a gente acaba se deixando influenciar por eles. Aí tem a rebelião de Arão e Miriam contra Moisés. E principalmente é porque assim, quando você quer arrumar uma... Qual era o grande problema? É que Arão e Miriam, né, que é de onde vem a palavra Maria, eles tinham inveja porque Moisés era líder. E eles achavam que aquela liderança tinha que ser partilhada, tinha que ser deles também. Não podia ser só Moisés o líder. Então eles arrumaram uma justificativa. Porque quando a gente quer errar, eu sempre tenho dito nos estudos do meio-dia, que eu sugiro que você não perca, de segunda a sexta ao meio-dia, eles tinham... O ser humano não regenerado, ele quer justificar suas ações. O regenerado, ele reconhece, se arrepende, confessa e deixa. Então, o que aconteceu? Eles disseram, Moisés não pode ser líder. Por quê? Qual é a justificativa? Não, é que Moisés casou com uma mulher cuxita. Ela provavelmente era negra, então você vai ver que o racismo não é de hoje, mas Moisés e o povo de Israel também não eram brancos, como a gente vê hoje, Jesus sendo pintado depois da renascença, com olhos azuis, cabelo louro. Então, eles dizem que Moisés casou com uma mulher pagã, a Zípora, e eles acham que ela... Aí essa é a justificativa para tentarem derrubar Moisés. Deus abençoe, Lúcia. E aí o Senhor vai mostrar quem ele escolheu.
Então, o grande castigo devido à rebelião. Agora, 3 líderes de clãs, de famílias, se revoltam contra Moisés. Moisés enfrentou muita coisa, por isso que a cabeça dele não aguentou. Datã, Corá e Abirão, eles se levantam contra Moisés. E aí Deus tem que mostrar quem Deus escolheu, quem está no comando. Por isso Jesus vem mostrar que o poder não está em liderar, mas em servir. Jesus sabia de que a inclinação natural do ser humano é para ser chefe, é para liderar, é para mandar nos outros. E aí Jesus vem como servo para obedecer, para servir, para trabalhar dioturnamente na direção do próximo. E aí ele não tem esse problema de querer ser grande. Então agora existem os pecados por ignorância, Deus vai mostrar, são os pecados não propositais, esses pecados eram expiados. Então quando a pessoa cometia, existia 2 tipos de pecado, existia o pecado proposital, pensado, arquitetado, tramado, onde a pessoa tinha planejado, para estes pecados não havia sacrifício. Mas havia o pecado por ignorância, que era o pecado que não era proposital. Então Deus providenciou para este tipo de pecado um sacrifício. Aí tem a questão no livro de Números de um profeta chamado Balaão. Isso na teologia nós chamamos de fator Melquisedeque. O que significa isso? Fator Melquisedeque é porque de repente Abraão vem de uma vitória na guerra e ele vem faminto e aparece um homem que é rei de Jerusalém e que é sacerdote do El Elyon, e esse homem não é de Israel, mas Abraão reconhece como sumo sacerdote de Deus, paga-lhe o dízimo, e esse homem dá pão e vinho para Abraão e seus homens, ou seja, dá comida. E aí Abraão reconhece. Mas ele não era de Israel, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então significa que o conhecimento de Deus não estava completamente perdido em todas as culturas, mas que muita gente ainda guardava um certo conhecimento de Deus, mesmo as nações tendo se afastado. Então isso ficou conhecido na teologia como fator Melquisedeque. Esse conhecimento, muitas vezes, por falta de Bíblia, por falta da Torá, por falta da lei, era um conhecimento deficiente, era um conhecimento relativo. E aí agora nós temos outra personagem que aparece. É um homem que é profeta de Deus, mas o caráter dele é horrível. Então tenha cuidado com o profeta. Então aparece Balaão, e naquela época, para que você entenda, existem os salmos imprecatórios. A pessoa que não estuda bem a Bíblia, ele vai ler um salmo imprecatório, e o salmo diz assim: pega-lhes os seus filhos, o salmista está orando, dá-lhes com sua cabeça na parede, esmaga-lhes os dentes e o crânio. E aí a pessoa diz: que negócio é esse? Como é que uma história dessa está na Bíblia? De uma pessoa orando com tanta ira: venci os meus inimigos, os atravessei. Como é, minha? Como é? Aí parece que o Velho Testamento diz uma coisa e o Novo Testamento diz outra. E como é que a gente compreende
Isso. É porque antigamente ninguém ia para uma guerra sem antes ter um profeta, ou um mago, dependendo se fosse pagão, para dizer qual seria o resultado, se ele devia ir, se não devia, qual seria o resultado da guerra, se os deuses ou Deus era com eles. Então ninguém ia para uma guerra sem antes consultar um profeta para saber. Caso contrário, se o profeta dissesse, olha, você vai perder. Então, e esses profetas eram pagos, esses magos eram sustentados. Eles viviam disso, de predizer o futuro. Eles não eram profetas escritores. Eles eram profetas que só prediziam. E muitas vezes prediziam o que o rei que os contratou queria, porque tinham medo de morrer. E Balaão era um desses, que foi chamado, apareceu, e ninguém sabe onde Balaão conheceu a Deus, mas ele era um profeta. Não era lá muito convertido, mas era um profeta. E Balaão vem para amaldiçoar Israel. Então, os salmos imprecatórios são salmos de guerra. São aqueles salmos que dizem assim, quebra-lhes os dentes, atravessei os inimigos, esmaga o seu crânio. Então é quando o povo de Israel estava, e os povos daquela época, estavam diante de uma guerra. Então eles invocavam a Deus para que Deus destruísse os seus inimigos de guerra. Por isso eles oravam, o Senhor vem, pega o ímpio, dá com a cabeça deles na parede, ou seja, nos socorra nessa hora, nos dê vitória. Então era parte da cultura de todas as nações, cada um pedia ao seu Deus para destruir o inimigo. Então nas outras nações é assim, destrói, queima, quebra, arranca o pescoço, corta a cabeça, faz que eles caiam em cima de uma pedra. Era um rogando a destruição do outro. Então muitos salmos que foram escritos, salmos de guerra, são chamados na teologia de salmos imprecatórios, onde a pessoa faz uma imprecação, onde a pessoa lança uma maldição, deseja uma maldição para o exército inimigo, porque ele está com medo, porque ele está apavorado, porque aquilo era costume, e é tanto que não há esse reensinamento no Novo Testamento. Tudo que fazia parte da cultura antiga e que era próprio para aquele momento, Jesus não reensina no Novo Testamento. No Novo Testamento, os discípulos vão passando por Samaria e o povo de Samaria não quer deixar que eles passem. E os discípulos chegam para Jesus, mestre, queres que a gente mande descer fogo do céu para os consumir? Esses samaritanos aí estão querendo ser metidos a besta. Jesus, vocês não sabem de que espírito sois, eu não vim para destruir. Eles ainda estavam no tempo dos salmos imprecatórios, nos tempos de Elias. Né? E muita gente não consegue ver estas mudanças, não consegue perceber e dizer assim, ah, pastor, agora sim, eu li um salmo desse, e eu imaginava, como essa pessoa está com raiva, como essa pessoa está furiosa. Né? Pega o inimigo, dá com os filhos na parede, esmaga-lhes o crânio. Né? Pulei os inimigos, atravessei. E hoje, em muitos hinos evangélicos, as pessoas ainda cantam os salmos imprecatórios. Tem gente assim, peguei os inimigos e os atravessei. Você vai ver isso. Porque eles não levaram a sério o estudo da Escritura. É muito importante que eu e você estudemos as Escrituras. Porque aí a gente vai...
Olha, escute o que eu vou lhes dizer. Religião é a maior fábrica de doido, de surtado, de alienado. Religião não orientada, religião onde as pessoas não procuram conhecer a vontade de Deus. Então, se eu não procurar estudar a palavra de Deus, e estudar não com qualquer um, mas estudar com gente que tem a Deus, com gente com maturidade. Então, existiam os profetas e existia o desejo do povo. Então o povo orava assim: Senhor, pega os seus filhos, dá com ele na parede. E o profeta vinha e amaldiçoava em nome de Deus. E aí aquilo psicologicamente faz: agora eles estão amaldiçoados, vão perder. Então nós vamos lá. Então eu sempre digo, era uma coisa que abençoava espiritualmente, porque a pessoa ficava assim: Deus está do nosso lado. Era uma coisa que abençoava psicologicamente, porque aquilo fazia um efeito tremendo. O outro está amaldiçoado. Então, se está amaldiçoado, ele vai perder. Então, a pessoa ia para a guerra com mais coragem. Quem estava tremendo, criava coragem. E era algo social, porque ajudava toda aquela... As mulheres ficavam mais tranquilas, a família ficava mais tranquila. Mas nem toda maldição podia ser realizada. E aí Balaão, quando olha para Israel, Deus diz: olha, aí não é para amaldiçoar não. Esse povo é abençoado por mim. Aí Balaão abençoa Israel e Balaque diz: que é isso, rapaz? Eles estão passando na minha terra, eles são meus inimigos. E ele diz: eu não posso amaldiçoar a quem Deus já abençoou. Então você que tem medo de maldição, saiba que ninguém pode amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoa. Então nós vamos ver que Balaão Balaão vai ser muito lembrado, principalmente no Apocalipse. Porque Balaão, percebendo que não podia amaldiçoar Israel, mas ele queria o dinheiro de Balaque, ele chega e dá um conselho a Balaque. Ele diz: olha, faça com que as suas mulheres bonitas vão lá no acampamento deles, se entrosem com eles, namorem com eles, que eles vejam a beleza. E aí, quando eles caírem, né, e deitarem com as mulheres de vocês, e se misturarem com as mulheres de vocês, e adorarem os deuses de vocês, aí eles estão perdidos. Aí você luta com eles e não precisa nem sequer amaldiçoá-los. Eles vão se tornar pessoas prostituídas e idólatras. E sempre essas duas coisas vão caminhar juntas na Bíblia. Onde tem idolatria, tem prostituição. E onde tem prostituição, tem idolatria. Então você vai ver muito isso. Tanto nos profetas, quanto nos livros do Novo Testamento, e muito especialmente no Apocalipse. Então agora tem a questão da Transjordânia. Eles chegam na Terra Prometida, e aí a Terra Prometida é do Jordão até o mar. E eles chegam diante do Jordão, e eles olham, 2,5 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés. Eles criam gado e eles percebem que a terra ali é muito boa. É uma terra parecida com o Rio Grande do Sul, para quem eu mando um abraço a todos os irmãos, a todos os amigos que eu tenho feito no sul do país. Terra de gente, terra bonita e de gente muito bonita. Então, que Deus abençoe os nossos irmãos, os nossos amigos do Rio Grande do Sul, de todo o sul do país, sul, sudeste. Que Deus abençoe também o norte e o nordeste, porque o Brasil é um. Então, graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Então, o que acontece? Agora, o povo de Israel, eles chamam Moisés e dizem: Moisés, vem cá. Nós vamos atravessar. Mas a gente olhou para cá, a tribo de Ruben, a tribo de Gade
e metade da tribo de Manassés, por causa do gado, eles disseram, o lado de cá do Jordão é ideal para nós. Nós não queremos ir para o lado de lá, nós queremos ficar do lado de cá. E aí Moisés fez, contanto que eles, Moisés permitiu, contanto que eles ajudassem seus irmãos a conquistar a terra do lado de lá. E aí o que aconteceu? 2 tribos e meias ficaram do lado de cá, e o Jordão ficou no meio do que hoje é a terra de Israel. Então o rio Jordão corta a terra de Israel de norte a sul. E aí o que acontece? Só que essas tribos, sempre que vem o ataque, as primeiras a sofrerem o ataque são essas tribos, porque ficaram do lado de cá do Jordão. E aí existe uma grande invocação de bênçãos para o povo, né, no livro de Números. Então agora nós vamos para o livro de Deuteronômio. Deutero quer dizer segundo, e nomos, lei. Então é a segunda lei. Deuteronômio é como se fosse, é um resumo, né, de tudo que Moisés escreveu. Lembremos que a primeira geração morreu. E aí vários discursos de Moisés são reunidos e colocados agora para a nova geração. É por isso que quando Jesus vai lutar com o diabo, ele cita as escrituras, ele cita apenas o livro de Deuteronômio. Porque o livro de Deuteronômio é um apanhado dos 4 outros livros, dos grandes discursos de Moisés, só que esses discursos agora feitos para essa segunda geração, para esses rapazes, para essas pessoas que estão agora com fé em Deus, as pessoas que saíram, aqueles velhos que saíram do Egito já morreram, esses que saíram do Egito quando eram bebê, outros que nasceram no deserto, esses agora estão sendo doutrinados para aprenderem a crer em Deus e para saber o que fazer quando entrarem na terra prometida. Então, o livro de Deuteronômio, segunda lei, porque é uma repetição, é um resumão para aquela nova geração, até rimou, né? Então, os judeus chamam de Devarim, né? Hadevarim, ou El Hadevarim. São estas as palavras, certo? Então, a tradução para o grego foi que mudou para Deuteronômio, ou seja, segunda lei. Mas o judeu chama de Devarim, palavras. O judeu sempre bota o nome do livro conforme as primeiras palavras. Gênesis, certo? Que é Bereshit, Shemot, que é Êxodo, Vaikra, Bamidbar, no deserto, e agora Devarim, palavras. São estas as palavras. Então o autor, como nós dissemos, existe a alta crítica que não acredita que Moisés tenha composto, e existem os teólogos, dos quais eu me incluo, teólogos ortodoxos que acreditam que Moisés escreveu o Pentateuco. Nós estamos até dispostos a acreditar que houve alguma revisão, mas que a essência é mosaica. O cenário histórico agora do livro de Deuteronômio, da segunda lei. Então lembre, agora a primeira geração morreu, que existe a segunda geração, de gente que nasceu no deserto, de gente que saiu do Egito bebê, ou seja, de gente que precisa ser instruído, porque a primeira geração que foi instruída, a instrução não foi útil. Eles não creram. Veja que não basta ser instruído, tem que crer na instrução, tem que colocar em prática. Então, em mais ou menos 1405 a.C., Moisés está escrevendo isso. E quais são as circunstâncias em que Moisés escreve o Deuteronômio? A posição geográfica de Israel estava perto das margens do Jordão. Então, do outro lado do Jordão ficava a terra prometida.
Então eles estão na fronteira. Quanto à religião, o novo Israel era de muitas maneiras diferente da primeira geração que saiu do Egito. Não tinham conhecido a idolatria daquele país e estiveram sempre sob a liderança de Moisés por 40 anos no deserto. Era um povo que tinha visto e estava aprendendo. Então, o objetivo do livro de Deuteronômio: preparar a nova geração de Israel para viver em Canaã mediante uma reafirmação da lei sinaítica. Ou seja, Moisés vai agora ensinar esse povo, discipular esse povo, dentro dos ensinos prescritos da lei, para que esse povo possa entrar em Canaã e morar lá e ser um povo diferente. Moisés expressa aqui a parte fundamental da lei em forma de sermão, estendendo-se nos princípios básicos e falando em tom exortativo. Então, o que é o Deuteronômio? É uma série de sermões de Moisés para essa nova geração. Contribuições singulares do livro de Deuteronômio. Ele completa o livro de Êxodo. Por exemplo, Deuteronômio vai recapitular o decálogo, são 10 logos, palavra. É como se chama na teologia os 10 mandamentos, se chama de decálogo. Ele enfatiza o amor a Deus, a necessidade do homem amar a Deus, o benefício pessoal de guardar os mandamentos de Deus. Ele é exortativo e funciona mais como um sermão de um pregador. Ele enfatiza a relação inevitável entre a obediência e a bênção, como entre a desobediência e a maldição. Então, em Deuteronômio vai ter um resumo. Em Deuteronômio 28, vai ter o que os profetas vão usar como base. Os homens ficam, Moisés divide o povo e coloca 6 e 6 em 2 montes, o monte Gerizim e o monte Ebal. Um é o monte da bênção, outro é o monte da maldição. E Moisés começa a ler a lei para o povo. E ele diz: se vocês obedecerem, se vocês guardarem, se vocês observarem estes mandamentos, então, como consequência da vossa obediência, virão bênçãos. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o teu trabalho, bendito os teus filhos. Aí do outro lado tem as maldições. Tem assim: se você desobedecer, se você não cuidar em obedecer, tem as maldições. Aí diz assim: maldito ao entrar, maldito ao sair, maldito os seus filhos, maldito o seu trabalho, os seus inimigos vencerão, você será levado cativo. Então os profetas sempre vão fazer o seguinte: você está obedecendo a Torá, você é um rei de Israel, a nação de Israel está obedecendo, então o profeta chega e profetiza chuva, fruto, filhos, bênçãos, vitória na guerra. Mas eles estão em desobediência, que é o caso, infelizmente, de muitas vezes. E aí o profeta chega e diz que o profeta não pode inventar. A Bíblia dos profetas é o Pentateuco. Escute bem isso para você poder entender. Os profetas não saíram por aí tendo apenas visões, né? Ou predizendo o futuro, mas eles pregavam, eles ensinavam baseado na lei de Deus, naquilo que nós chamamos de Pentateuco e o judeu chama de Torá, a lei ou a instrução. Então os profetas liam os 5 livros de Moisés, ali era a Bíblia deles. E quando eles viam que o rei ou a nação estava em desobediência à Torá, a lei,
Então o que eles faziam? Eles pronunciavam as maldições da lei. Eles diziam, olha, vai haver seca. O filho de vocês, como no caso de Davi, seu filho vai morrer. Vocês vão ser levados para o cativeiro. Mas eles não estão inventando nada. Eles estão simplesmente dizendo o que a lei diz. Porque pregador que inventa não é pregador. O trabalho do pregador não é inventar pregação. A pregação já está na Bíblia. É expor. É pegar o que Deus disse e explicar. Não tem que inventar. Então você vai ver que os profetas não inventavam. Eles apenas diziam. Se está em obediência, eles abençoavam. Se estava em desobediência, eles diziam o seguinte, a maldição vem. A maldição vem. Deus está com um prumo aí, ele está em cima do muro. Ele está medindo vocês e o muro está para cair. Então, se tivesse certo, eles profetizavam bênção. Se tivesse errado, eles profetizavam maldição. Os profetas de hoje só profetizam bênção. Então, no livro de Deuteronômio, vai haver uma preocupação com os menos favorecidos. Vai haver um cuidado, vai haver leis específicas para as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Pessoas que estavam completamente abandonadas pela sociedade, que não tinham direito, não tinha quem sustentasse a viúva. O órfão não tinha alguém para lhe dar de comer. E o estrangeiro era visto como alguém que não tinha direito algum, porque não morava ali. Então, Deus vai fazer leis e Moisés vai explicar ao povo como lidar com a viúva, com o órfão e com o estrangeiro. E Deus vai ser chamado de o Deus dos órfãos e das viúvas. Ou seja, fazer alguma coisa contra esse pessoal era fazer contra o próprio Deus. Então, quando Ruth vai rabiscar, vai colher na terra de Boaz, e ele é temente a Deus, ele diz, deixa, porque ela é viúva e a gente não pode prejudicar uma pessoa desfavorecida. Então depois eu quero que você deixe aí o seu comentário sobre a aula, tá entendendo? Para que eu possa entender, meu irmão. No ensino à distância, há uma necessidade de que você coloque o seu comentário após, abaixo, não na hora da aula. Mas terminou a aula, você coloca, compreendi, entendi, foi bom, não entendi isso aqui, professor, para que eu possa ler e na próxima aula tirar suas dúvidas. E quando você não puder estar online e entrar no YouTube e dizer, eu vou assistir hoje pelo YouTube, porque eu não tive tempo de assistir online. Ou então eu estou assistindo, pastor, só pelo YouTube. Você que está assistindo pelo YouTube, tem que colocar assim, um comentário lá embaixo. Você abriu a aula, assistiu, aí lá embaixo, você já coloca presente, coloca o seu nome, aí bota assim, presente. Então, quando você estiver estudando pelo YouTube, e vocês que estão estudando pelo YouTube, eu só vejo o irmão Fabiano, botar assim, Fabiano, presente. Então, é preciso, porque senão a gente pensa o seguinte, onde é que está o fulano? Ele não está aqui online, ele não está presente, será que ele está no curso ainda? Então, a gente não tem como acompanhar. Então qualquer irmão pode fazer as aulas todas vendo depois. Mas eu peço que você que vê depois, quando você clicar na aula, ou antes ou depois, você coloca lá presente. E as dúvidas que você tiver, você coloca aqui embaixo, aqui no YouTube, aqui no Facebook, porque eu não tenho tempo de ver todas as 400, quase 400 mensagens que tem lá. Então o que é que eu faço? Quando eu termino aqui, eu vou editar,
E eu vou colocar, lançar, postar no YouTube. Então, não tem perigo de eu não ver a mensagem que você postou aqui. Então, se você não entendeu, professor, deu uma aula aí, eu já voltei de novo e não consegui entender. E eu queria que o senhor explicasse o que é isso aqui. Por exemplo, eu não entendi esse negócio de geração. Então, a primeira geração que saiu do Egito, todos morreram, certo? A segunda geração são aqueles filhos. Uma geração durava mais ou menos 40 anos naquela época. Então, aquele povo que saiu do Egito, eles morreram. E aí, aqueles que saíram do Egito bebê, ou aqueles que nasceram do deserto, esses foram que entraram na terra prometida. E o Deuteronômio é uma série de pregações, de sermões, de palestras de Moisés, preparando essa nova geração, porque a Bíblia tem um princípio, é o segundo homem que vai entrar, é o regenerado, é o nascido de Deus. O velho homem para nada presta. Só o que presta é a segunda geração. Você vai ver que Deus diz assim para o homem de Deus: sacrifica o segundo boi. Não é o primeiro, é sempre o segundo. Tem o segundo Adão, que é Cristo. Tem o velho homem e o novo homem. Então a velha geração não entrou, mas a nova geração entrou. Então Deus trabalha com homens regenerados, homens que são novas criaturas. Então Israel vai ter, agora em Deuteronômio, vai ter uma das passagens mais ricas e teológicas de todo o livro do Antigo Testamento. É o Shema de Israel. É a profissão de fé de Israel. Está em Deuteronômio 6:4, que diz assim em hebraico: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que quer dizer: escuta, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Echad, único. Ou seja, não há outro Deus. Então, essa era a declaração de fé, era uma declaração teológica que fala da unicidade de Deus. Não há outro Deus. Nós não somos enoteístas. Que é isso, pastor? Enoteístas é o nome que se dá na teologia à crença em um Deus maior, mas que admite que existem deuses menores. Então diz, por exemplo, o Deus de Israel é o Deus maior, mas nas outras nações tem outros deuses, e esses deuses são menores do que os deuses de Israel. Deus de Israel é infinitamente maior. Isso se chama enoteísmo. Crê que o Deus de Israel é maior e os deuses das outras nações são deuses menores. Não é isso que a Bíblia ensina, mas é isso que muitos crentes creem. Eles imaginam que o Deus da Bíblia é o maior, mas o Deus da Bíblia não é o maior. O Deus da Bíblia é o único. Não existe outro Deus. Os outros são imagens feitas pela mão do homem. Não existem. Só existem no imaginário as pessoas, mas não existem de verdade, não tem substância. Mas o Deus da Bíblia é o único. Por isso, o judeu diz: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Então, aqui em Deuteronômio nós temos o tema, a principal passagem do monoteísmo, a crença em um único Deus. Não existe outro, não há um Deus maior e vários deuses menores. Em outros países não, nas outras nações não há Deus. Só há um Deus, e esse Deus não é o Deus que pertence a Israel. É o Deus que Israel pertence a eles.
Certo? Então o Shema é seguido da ordem de amar a Deus e de ensinar a sua palavra. O livro teológico principal do Antigo Testamento. Então esse livro contém os principais ensinamentos acerca de Deus e de sua relação com a comunidade judaica e com o mundo. Fala dos atributos de Deus. Ele fala das alianças de Deus. Ele fala do respeito, fala do respeito nos relacionamentos humanos. O livro do Antigo Testamento mais citado é Deuteronômio. Por quê? Porque ao invés de você ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o Deuteronômio era um resumo de tudo. Então ele é citado 365 vezes, né, no Antigo Testamento e mais de 190 vezes no Novo Testamento. Então, 365 vezes ele é citado no restante do Antigo Testamento e 190 vezes no Novo. E ele vai falar de 4 leis espirituais de Israel. Primeiro, temor e reverência ao Senhor Deus. Ele diz que é para temer e reverenciar o Senhor teu Deus. Segundo, andar em todos os seus caminhos com amor. Terceiro, servir com todo o coração e com toda a alma. E quarto, guardar os mandamentos do Senhor. Ele diz, os quais são para o teu bem. Responsabilidade dos líderes. Vai os 2 capítulos, 16 e 17. Nestes capítulos, vem 3 classes de líderes. Os juízes, certo? Os juízes sacerdotes, aqueles que, além do cargo de juiz, são também sacerdotes. Como era o caso de Samuel, e os reis. Então, aqui vem as orientações para esse povo, quais são as responsabilidades deles, o que Deus vai requerer, o que eles podem e o que eles não podem, os limites da sua atuação e a área de sua atuação. As suas principais responsabilidades eram aplicar a justiça sem parcialidade, ou seja, sem olhar quem era rico, quem era pobre, quem era preto, quem era branco, sem parcialidades, quem era gordo, quem era magro. 2 salvaguardas eram exigidas para garantir o julgamento imparcial. Primeira, abster-se de receber suborno. E a segunda, procurar constantemente o conselho na palavra de Deus. Então eles tinham que olhar, vinha o problema para o juiz, para o rei, para o sacerdote, e eles tinham que dar um conselho, dizer o que era certo e o que era errado, mas baseado na palavra de Deus, na Torá. Então eles tinham que conhecer profundamente a Torá para saber quem estava certo e quem estava errado. Então tinha também a lei de talião, chamada Lex Talionis. O livro de Deuteronômio vai falar dessa lei de talião, que a pena de talião era onde... Qual era o objetivo? Era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Certo? O objetivo dessa lei era acabar com a vingança. Eu já expliquei isso, você pode ver no olho por olho, dente por dente, está no YouTube. Então o seu objetivo era restringir o castigo ao limite da ofensa. Então era assim, a pessoa furou um olho do outro, no máximo que pode se fazer é furar o olho o juiz podia mandar furar o olho do outro. Então era uma espécie de não injustiça, porque a pessoa podia furar o olho e o outro poderia querer arrancar a cabeça. Então a justiça, os juízes tinham que obedecer esse critério. Eles não podiam dar uma pena que fosse maior, e é por isso que até a jurisprudência de hoje tem, que você tem que aplicar uma pena ao culpado que seja semelhante, consoante com o erro que ele cometeu, com o crime que ele cometeu. Então a lei de talião era isso. Era você evitar que a pessoa fosse punida a mais do que o que ela merecia.
ou a menos. Tinha que ser punida com justiça. Então tudo que Deus faz é com justiça. Então, Deus vai ver a questão da guerra e o derramamento do sangue inocente. Dois princípios básicos. Primeiro, a ordem de Deus tinha de matar o perverso com responsabilidade solene e não como uma opção. Certo? Muito cuidado tinha de ser tomado para dentro da sociedade israelita nenhuma pessoa inocente fosse morta. Deus responsabilizaria uma cidade inteira pelo derramamento de um sangue inocente. Devia-se evitar qualquer tipo de violência. Então, se alguém fosse morto perto de uma cidade, alguém fosse morto e não soubesse quem havia matado, então se media a distância entre as cidades. A cidade mais próxima é a primeira que ia ser investigada. A aliança palestínica, nos 28 a 30. Deus vai fazer uma aliança agora com Israel. E a aliança pode ser resumida em 3 pontos. Primeiro, a terra de Canaã pertencia ao Senhor, que prometera como posse eterna aos filhos de Abraão. Então a terra era de Deus, que ele iria dar aos filhos de Israel. Essa era a primeira parte da aliança. Segunda, a ocupação, entretanto, dependia da obediência à aliança do Senhor. Então, para eles entrarem lá, dependia deles estarem em obediência à aliança. A terra era deles, mas eles tinham que conquistar, e essa conquista só viria em caso de obediência. E, em terceiro lugar, o Senhor restauraria e ajuntaria a nação novamente quando retornassem ao Senhor e a ele obedecessem. Então, em caso de quebra da aliança, o Senhor promete restaurar esta nação em caso de arrependimento. Então, o grande perigo da idolatria. Então, Deus agora sabe que eles saíram de um mundo idólatra, mas essa nova geração não conhecer a idolatria, mas eles vão para uma terra de Canaã onde é pior do que no Egito, onde para todos os lados tem idolatria, onde Deus vai dizer: não cozinhe o cabrito no leite da cabra, porque eles acreditavam que cozinhando era uma forma de magia, que ali era símbolo de fertilidade. Não corte o cabelo em redonda, porque tinha os adoradores da lua. Então tem que interpretar a Bíblia direito. Não haverá veste do homem na mulher, nem veste da mulher no homem, por causa da grande quantidade de perversão sexual, de homossexualismo que havia em Canaã. Deus diz, havia o bestialismo, se deitar com animal, então Deus proíbe. Deus diz, com animal não te deitarás como se fosse. Então tudo isso havia em Canaã. Então o treinamento no deserto e a doutrinação era para que o povo, chegando em Canaã, pudesse resistir às investidas do paganismo. E mesmo assim, com todo o ensinamento, eles ainda caíram. Então, não podia se associar a estes as suas más obras, e o povo fez. C, a grande batalha de Israel seria a sua luta contra a idolatria. E a idolatria só foi vencida por Israel com o cativeiro. Israel, desde que saiu do Egito, sempre foi vencido pela idolatria. Todos os problemas de Israel começavam com a idolatria. Israel chegou na Terra Prometida, viu que os outros países que adoravam a Baal tinham chuva, tinham colheitas. Então o povo de Israel dizia, vamos adorar a Yahvé e vamos adorar também a Baal, porque dos dois lados um vai ter que nos abençoar. Então eles começavam sempre a adorar os deuses cananitas. E aí eles sempre entravam na idolatria, e isso era uma prática recorrente. Então Israel sempre estava adorando deuses pagãos. E aí
no ano 722, vem a Assíria e leva a parte norte de Israel, chamada o Reino do Norte. E no ano 586 vem a Babilônia e leva os que ficaram, chamado de Reino do Sul, as duas tribos de Judá e de Benjamim. E eles vão passar 70 anos no cativeiro, no exílio. E lá no exílio, eles são bombardeados de idolatria. Eles sofrem por causa da idolatria. Eles estão desesperados. Eles agora, é como se Deus colocasse idolatria goela abaixo. É como se Deus dissesse assim: vocês querem idolatria? Tá certo. Então o problema de vocês são outros deuses. O problema de vocês é quebrarem a aliança. O problema de vocês é serem infiéis. Tá certo. Então eles vão agora para países totalmente dominados pela idolatria. E quando eles chegam nesses países, o povo de Israel, lá na Babilônia, na Síria, eles passam a abominar a idolatria. E quando eles voltam do cativeiro, eles voltam completamente restaurados. Então, nos dias de Jesus, Jesus não faz nenhuma queixa contra a idolatria. Por quê? Porque o judeu estava sarado. Então, o povo de Israel vai ser doutrinado agora em Deuteronômio contra a idolatria. E vai haver uma profecia messiânica, onde Moisés diz assim: o Senhor nosso Deus levantará um profeta do meio do povo, semelhante a mim, a ele ouvireis. E qualquer que não obedecer a este profeta será eliminado. Então este profeta é Jesus Cristo. Então, aqui nós terminamos a introdução ao Pentateuco. Deixe sua observação aí, suas dúvidas, suas perguntas. E lembre, nós temos um trabalho. O trabalho é fazer do livro que eu indiquei, Conheça Melhor o Antigo Testamento, na parte dos históricos. Você vai olhar lá, ler o livro, não é a Bíblia, é ler o livro e você vai mandar para mim em PDF. Isso, depois que você fizer o seu resumo. É o primeiro trabalho. Então, Deus abençoe, tenha uma boa noite, fique com Deus. E na próxima, quarta, segunda, nós não vamos ter aula, porque já é o final de ano. Então agora, na segunda, nós só teremos aula no próximo ano. Na segunda, nós só teremos aula no próximo ano. Então, Deus abençoe. Mas na terça e na quinta, nós ainda vamos continuar tendo aulas. Não esqueça. Então, amanhã, ao meio-dia, você é meu convidado para estar conosco, aprendendo a poderosa palavra de Deus. Deus te abençoe. Fique com Deus. E, olha, teve dúvidas, coloca aí tua dúvida. E saiba, o trabalho é fazer um resumo do livro que eu coloquei aí no grupo, Conheça Melhor o Antigo Testamento, o que ele ensina sobre, ele faz um resumo do que ele ensina, o livro Conheça Melhor o Antigo Testamento. Então o trabalho de vocês vai ser fazer um resumo do livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, só na parte, não é do livro todo, é só na parte dos livros históricos. Tem lá, livros históricos, aí você lê livros históricos, começa a ler, faz um resumo. Ah, eu entendi isso aqui. Que vai de Josué a Esther. Só isso. No livro, que agora nós vamos começar com os trabalhos e com as avaliações a partir do próximo ano.
Então comece seu trabalho agora. Leia o livro, baixe, é só você botar o nome dele, tá lá, eu botei no... E quando vocês estiverem assistindo a aula, você que está me ouvindo agora, que está assistindo a aula pelo YouTube, certo? Ou pelo Facebook, sugiro que você assista pelo YouTube. Assista no YouTube e deixe embaixo como o Fabiano faz. Fabiano presente. Só isso. Você bota o seu nome e eu sei que você assistiu a aula. Então não esqueça, você que não está assistindo online, de deixar, quando você assistir, o sinal da sua presença, de que você assistiu, para que eu saiba que você ainda continua no curso. Né? E amanhã ao meio-dia, mais estudo do Sermão do Monte. Você não pode perder. Deus abençoe. Né? E próxima aula agora só na segunda de janeiro. Certo? Mas haverá aula terça e quinta ainda. Deus abençoe. Fique com Deus. Tenha uma boa noite. E divulgue aí o seminário, para que a gente tenha alunos suficientes que possam manter o curso. Então não esqueça de fazer o trabalho, começar. Está lá o livro, e vou repetir mais uma vez, o trabalho é você ler o livro, conheça melhor o Antigo Testamento, lá onde tem livros históricos, aí você lê livros históricos, de Josué a Esther, tudo que o livro diz, e você faz um resumo, aí salva em PDF e manda para mim por e-mail. Deus abençoe, fique com Deus, e qualquer dúvida dessa aula, coloque aqui embaixo. Por favor, deixe suas dúvidas aí. Você não entendeu, deixe as dúvidas aí, que eu vou tirá-las com a graça de Deus. Deus abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus.